Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos fazer história. Pegue seu livro de história, iremos fazer das páginas 60 até 65. Coloca a data de hoje e vamos começar. Na página 60, nós iremos ver sobre a cultura do café e o fim da escravidão. Estamos começando um novo capítulo. Nesta unidade, você vai reconhecer a produção do café como uma atividade econômica importante no Brasil desde o século XIX. Entender o processo de expansão da cultura cafeeira no Brasil imperial. Compreender a resistência dos escravizados contra a escravidão. Conhecer o movimento abolicionista e suas consequências. Associar a popularização da fotografia no Brasil à prosperidade trazida pelo café. Observem essa imagem, né? Nós temos os escravos em um terreiro de uma fazenda de café na região do Vale do Paraíba. Quem são essas pessoas representadas na fotografia? O que elas estão fazendo? São escravos, né? E eles estão o quê? Trabalhando na fazenda de café, pondo pó para secar, né? Mexendo com esse pó. E vemos também o feitor, que são aquelas pessoas que ficavam de olho nos escravos, né? Eram a pessoa que ficava comandando, né, os escravos para os senhores das fazendas. De acordo com a fotografia, quem realiza a maior parte na fazenda de café? Os escravos, né? O plantio, a colheita, a secagem, a abanação, o ensacamento e o transporte até o navio. O café foi chamado de ouro verde. Por quê? Porque ele trouxe muito dinheiro para o Brasil e ele era uma planta. Página 62, a cultura do café. O café é um dos produtos de exportação mais importantes para a economia brasileira. No primeiro semestre de 2017, o café brasileiro chegou a 113 países, segundo os dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. No passado, sua importância era ainda maior, entre a metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX. O café correspondia a 3/4 ou 75% de tudo que o Brasil exportava para o exterior. Observe o mapa. Então, eu tenho um mapa com alguns estados brasileiros e observe que a região de São Paulo é onde tem mais, né? Então, a expansão do café no início do século XIX, na colheita, a fase mais trabalhosa da produção do café exige-se muito dos escravizados. Era comum oferecer benefícios para estimular o rendimento do trabalho, como roupas novas e dinheiro. No entanto, os castigos corporais continuavam sendo aplicados na rotina do trabalho escravo. Café e modernidade. O dinheiro acumulado com a exportação de café permitiu que o Brasil desse os primeiros passos em direção à industrialização entre 1840 e 1860. Produtos manufaturados como chapéus, tecidos, calçados, entre outros, antes importados, começaram a ser produzidos no Brasil. A economia do café também levou à implantação das primeiras estradas de ferro. A primeira ferrovia, a Estrada de Ferro Petrópolis, foi inaugurada em 1854 e ligava o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, à raiz da Serra da Estrela, atual Magé. Em 1867, foi inaugurada a primeira ferrovia paulista, a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Antes de sua construção, o café produzido no interior de São Paulo era transportado por tropas de mulas. A construção da ferrovia transformou o transporte do café até o Porto de Santos mais rápido e eficiente. Com
Compare os gráficos a seguir. Então, observe o gráfico sobre Brasil exportação de mercadoria no século XIX e vamos analisar de 1821 a 1830 e de 1881 a 1890. Então, o que era mais exportado? Café, açúcar, fumo, erva mate, algodão, cacau, borracha ou couros e peles? Qual produto teve o maior crescimento e quais tiveram maior diminuição no volume? Preencham aí. Quais produtos o Brasil começou a exportar na década de 1880? Que conclusão pode ser tirada sobre o Nordeste brasileiro que centralizava a produção de açúcar? Pausa no vídeo para que você possa responder. Página 64. O fim do tráfico de escravizados. Vamos lá? Acompanhe a leitura com a professora. Durante mais de 3 séculos, a vinda de escravizados da África sustentou a economia brasileira. Essas pessoas faziam a maior parte no trabalho pesado nas fazendas, nas moradias e nas cidades. Além disso, o tráfico de escravizados era uma grande fonte de lucros para negociantes portugueses e brasileiros. No entanto, aumentava cada vez mais a indignação de parte da sociedade contra as condições desumanas desse comércio de pessoas no Brasil e no mundo. O governo inglês fazia pressão para que o governo brasileiro aprovasse uma lei proibindo o tráfico de escravizados entre a África e o Brasil. As autoridades brasileiras, porém, continuaram tolerando as embarcações que chegavam carregadas de escravizados. Descontente com essa atitude, o governo inglês aprovou uma lei em 1845, conhecida como Bill Aberdeen. Essa lei dava à Marinha inglesa o direito de aprisionar embarcações que estivessem transportando escravizados da África para a América. Os navios patrulha britânicos passaram então a aprisionar essas embarcações no mar, impedindo que chegassem ao Brasil. Diante do impasse entre brasileiros e ingleses, o governo do Brasil aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que pôs fim ao tráfico intercontinental de africanos escravizados. Contudo, as fazendas de café continuavam dependentes da mão de obra escrava e o tráfico interno de escravizados que vinham principalmente das províncias do Nordeste para trabalhar nas plantações de café do Sudeste brasileiro continuou existindo. Observe essa imagem sobre o mercado negreiro, mercado de negros. Momento feio da história, né? Então vamos lá. De que cargo os traficantes procuravam se livrar? Como os traficantes procuravam se livrar dessa carga? Porque os navios patrulhas britânicos caçavam os navios que transportavam escravizados? Quem eram mesmo os escravizados, pessoal? Sublinhe no texto da página 64 o trecho que se refere à gravura acima, ok? Observe a tabela e responda as questões. Então, nós temos aqui as regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e o total, né, dessas regiões no Brasil em 1872 e em 1887. Qual era a população de escravos, né, em cada região do Brasil nessa época, nesses anos? Entre os anos de 1872 e 1887, o que aconteceu com os números de escravizados no Brasil? Então, nós vamos comparar essa coluna com essa. O que aconteceu? Houve um aumento ou houve um declínio? Houve uma diminuição? Qual região concentrava a maior quantidade de escravizados e por quê? Quais dessas regiões tinham mais escravos? Por quê, pessoal? Hora da correção. Muita atenção, hein? Página 63. Letra A.
que analisamos o gráfico, o crescimento do café, a diminuição do couro, pele, algodão e açúcar. Quais produtos começou a exportar? A erva mate e a borracha. Que conclusão? Com a diminuição das exportações de açúcar, o Nordeste do Brasil entrou em crise. Os primeiros passos da industrialização do país e a implantação das primeiras estradas de ferro fizeram com que a economia do café aumentasse. Então, qual era a carga? Os africanos escravizados. Como que eles faziam? Atiravam essas pessoas ao mar. Por que o navio inglês fazia? Ele havia aprovado uma lei em 1845, conhecida como Bill Aberdeen, que dava à Marinha Britânica o direito de aprisionar navios que estivessem transportando escravizados da África para a América. Eles estavam tentando acabar com esse transporte, com esse tráfico ilegal, né? E aí, qual foi o trecho que nós grifamos, que era referente àquela imagem da página 65, que grifamos na página 64? Descontente com essa atitude, o governo inglês aprovou uma lei. Essa lei dava à Marinha Inglesa o direito de aprisionar embarcações que estivessem transportando escravizados da África para a América. Os navios patrulhas britânicas passaram então a aprisionar essas embarcações no mar, impedindo que chegassem ao Brasil. Página 65, então, quando analisamos esse declínio. E o que aconteceu? Ela decresceu, ela diminuiu, houve um declínio, diminuiu, né, o número de escravos no Brasil. Qual região concentrava a maior quantidade? A região sudeste. Aqui, a região do estado de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, porque os escravizados eram a mão de obra para o cultivo do café, que era realizado nessas fazendas, nessa região. Pessoal, é importante o seu livro ficar bem certinho. Se precisar, volte a esse vídeo. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp para a Pro, ok? Bom trabalho para vocês, beijinhos e até a próxima aula.